Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fábia, de Matemática. Nós vamos trabalhar um conteúdo hoje, a adição, um conteúdo que normalmente a gente trabalha na sala de aula, trocando ideia com vocês, e hoje vai ser um pouco diferente, né? Mas interessante do mesmo jeito. Sou professora do Estado, essa aula estará disponível em 3 canais, pela TV aberta, pela internet e pelo aplicativo Escola Paraná, aquele aplicativo onde os pais têm a mobilidade de saber as frequências, as notas. Então, não esqueçam, é por ali que vocês vão nos ouvir, ok? Começando então, aula 1 de adição. Começamos então, resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos, com e sem uso de calculadora. Essa é a nossa habilidade para esta aula, ok? Nós vamos então trabalhar esta aula pensando no foco da adição. Seguindo então, temos assim. O primeiro problema, que está na página 36 do nosso livro, A Conquista da Matemática. Vamos lá. Nos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro, no Brasil, a equipe de atletas brasileiros era composta de 256 atletas homens e 209 atletas mulheres. A pergunta é: qual o número total de atletas da equipe brasileira? Bora pensar? O que eu tenho que tratar aí? Quais são as informações que eu tenho? Eu tenho as informações ano, né? Tenho o número de atletas homens e número de atletas mulheres. A pergunta, a questão é: qual o número total de atletas da equipe brasileira? E aí, quando eu penso em adição, eu estou pensando em quê? Em somar, agregar. Então, para eu saber esse resultado, nós vamos usar o quê? A adição, o algoritmo da adição. Vamos lá, então. Então, nós vamos pensar em quê? 2 coisas. Nós temos 2 processos para realizar esta solução. Primeiro, decomposição. Para a gente pensar em decomposição, a gente vai pensar lá na unidade 1 do livro. Como assim, professora Fábia? Aquela parte de decomposição que a gente trabalhou unidade, dezena, centena, unidade de milhar, onde nós tratamos das ordens, onde tratamos das classes. Então, agora, nós vamos utilizar, aplicar aquele conteúdo nesse momento, né? Matemática é uma sequência. É isso que nós vamos fazer. O segundo processo, nós vamos utilizar o nosso algoritmo usual, aquele que nós já sabemos, que é posicional, colocar quadriposição e somar. Vamos lá? Pelo algoritmo da decomposição. Quais eram as informações que nós tínhamos lá? Nós tínhamos que eram 256 homens, atletas homens, e 209 atletas mulheres. Então, se eu aplicar a decomposição, 256 decompondo, eu tenho o quê? 2 centenas, são 200, 5 dezenas, que são 50, e 6 unidades. Esse número forma 256. Mais tudo na adição. 200, que representa 2 centenas, não tenho dezenas, aí eu tenho 9 unidades. Fiz a decomposição dos 2 números, né? Estaria a situação. Agora, eu vou parear. Como assim, professor? Eu vou parear centena, centena, dezena, dezena, unidade, unidade, as ordens que aparecer. Isso é importante para o cálculo mental. Facilita que a gente organize os nossos pensamentos. Então, 200 da primeira, 200 da segunda. Pareou os 2 200. Agora, 50, eu só tenho 50 ali 5 dezenas. Então, parou ali. Unidades, eu tenho 6 e eu tenho 9. Ok? Agora, vamos somar. 200 mais 200, 400. 50, somando agora as unidades, 6 mais 9, eu tenho
15. Vamos lá? 256 mais 209, agora já fechou. A gente está fechando o cerco. Deixou nas centenas, 4 centenas, 400 mais 50 mais 15, 65. E o resultado que eu tenho, tcharam, 465 atletas. Pergunta assim, professora, mas é um pouco mais demorado esse processo? Sim, ele é um pouquinho mais demorado, mas quando a gente articula bem, ele começa a ser fácil para nós. Vamos pensar agora no algoritmo usual. No algoritmo usual, é uma coisa importante agora vocês saberem o quê? Lembra lá do capítulo passado, anterior? Tá vendo que a professora está remetendo sempre ao conteúdo anterior, à unidade anterior? Na unidade, a dezena e a centena. Ali nós temos 3 ordens. Então, nós vamos alocar os números que nós temos. Lembram da informação? 256 atletas homens, que é a primeira parcela, chamamos de parcela. No algoritmo, né, nós chamamos a parcela, o número que nós vamos somar. Aqui, no caso, vamos somar a segunda parcela, que são 209 atletas, meninas, mulheres, certo? Então, aqui está o algoritmo usual. É ele que nós vamos trabalhar agora, que é o que a gente mais trabalha na sala de aula, tá? É importante agora fazermos assim. Detectou o que é unidade, o que é dezena, o que é centena? Vamos somar? Quem tem ali? Unidades. Relembrando, quantos cabem? Qual é o máximo que eu posso ter? Qual é o algarismo máximo que eu posso ter em cada ordem? Na soma, na subtração, na multiplicação, na divisão, nós temos uma ocupação, que é 9. Então, ultrapassou disso, né, a gente já tem que pensar que vai converter. Vamos lá? 6 mais 9 é 15. Puxa, mas é 15 unidades. Porém, eu vou transformar o quê? Essas 10 unidades em uma dezena. Olha lá, uma dezena. Então, aquele vai 1 é uma dezena. Agora estamos falando na ordem das dezenas. Eu tenho lá 1 mais 5, 6. 6 mais 0, 6. Agora vamos fazer o quê? Falar da ordem das centenas. 2 mais 2, 4. E o resultado nós chamamos de soma ou total. É o resultado da operação. Esses são as duas formas que nós podemos resolver esse problema, encontrando o mesmo resultado. Não esquece lá de colocar a resposta, hein, pessoal? Então, nos Jogos Olímpicos do Rio, de 2016, participaram 465 atletas na equipe. E daí, tudo certo? Vamos para o próximo? Exemplo agora da página 37. Vamos resolver comigo? Vamos pensar comigo agora? Ali na primeira questão, eu usei a adição com o objetivo de juntar. Agora, eu vou usar a adição de outra forma. Vamos ler? O preço de uma TV é R$ 1.350 para pagamento à vista. A compra pode, ainda, ser a prazo, financiada em 12 prestações iguais. Mas, nesse caso, o preço sofre um acréscimo. De quanto? R$ 675. Qual é o preço da TV quando comprada a prazo? Problema. Vamos levantar as situações que a gente tem nesse problema. Primeiro, a TV tinha um custo. R$ 1.350 se eu fosse comprá-la à vista. Se eu fosse levar para casa ela pagando o total à vista. Mas, como não deu, eu vou parcelar, né? E essa parcela, ela deu um acréscimo de 675 no fim. Porque foi 1.350, ela está dissolvida. Então, ela deu um acréscimo de R$ 675. Isso me remete a pensar que eu tenho que fazer o quê? 1.350 acrescido de 675. Então, vamos lá. Vamos trabalhar os dois algoritmos? Assim a gente vai treinando. Não vai ficar difícil, não. Vamos lá.
1.375 mais 675. Agora vocês já estão craques. Vamos lá. Temos o quê? Um milhar. Então, lá, 1.000. Eu tenho 3 centenas, 300. Tenho 5 dezenas, formando, então, o número 1.350, que era o valor da prestação, da televisão. Agora, o valor do acréscimo. Eu vou acrescentar 600, que são 6 dezenas, desculpa, 6 centenas, 7 dezenas e 5 unidades. Vamos para o próximo? Qual era a próxima ideia mesmo? Agora nós temos que parear, né? Vamos procurar entre eles quais as ordens que estão na mesma direção. Opa! 1.000 está sozinho. Então, 1.000. Agora o 300 ele vai ficar junto com o 600. O 50 vai ficar junto com o 70. Obedecendo a ordem. Unidade de milhar, centena, dezena e unidade simples. Agora está todo mundo bonitinho ali, pareado. Pensa um pouco. Olha só. Você fazendo esse tipo de cálculo, mentalmente você consegue trabalhar muito melhor. Agora, vamos juntar o que nós temos pareados, que seria as centenas. 1.000 a gente não tinha que pareasse, mas as centenas sim, as dezenas também. Então, ficou 1.000 mais 900 mais 120 mais 5. Agora, 1.000 mais 900 mais 120, 1.020. Mais 5. Opa, agora ficou fácil. Vamos lá? 2020 juntando a unidade de milhar, 2020 mais 5, 2025. Então, esta TV terá um custo de 2025. Vamos para o nosso algoritmo usual? Pegaram primeiro? Vamos lá. Não esqueçam, precisamos seguir as ordens. Começando na unidade. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Sempre quando nós vamos resolver algum problema, a gente já tem que pensar como nós vamos nos organizar. Então, aqui. Primeira parcela, 1.350. Segunda parcela, que é o acréscimo, 675. Opa! Então, colocadas as duas parcelas, que nós estamos referindo-se à soma, nós agora vamos trabalhar com o total. Vamos lá? Somando primeiro as unidades. 0 mais 5. 5. 5 mais 7. Opa, deu 12 unidades. 12 dezenas. Se deu 12 dezenas, deixamos 2 dezenas aqui e vamos acrescentar uma centena na casa dela. Então, vai ficar o quê? 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. Agora temos um problema também. Nós vamos deixar aqui o 0 e vamos acrescentar uma unidade de milhar. Portanto, aqui vai ficar o quê? 2025. E quem é o 2025? O 2025 é o preço da TV. Opa! É o preço da TV. Então, a gente já viu que os dois resultados são iguais, que as duas formas são duas soluções. Um chama-se forma de decomposição, né? A adição por decomposição, e a outra pelo algoritmo usual. Vocês podem escolher qualquer um dos dois para solucionar, tá? Importante que um treina uma parte, outro treina a outra. Então, a gente vê qual se adequa melhor e vamos trabalhar. Nessa parte aqui, eu quero só retomar com vocês uma situação. Sempre, 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 o nome dos números quais nós vamos somar, nós chamamos de parcelas. Tem que ficar bem claro isso para vocês. Quando a gente remeter à adição, os números que serão somados são chamados de parcela. E o resultado é a soma. Então, guarda bem aí. Guarda aí. Os números que serão somados serão as parcelas. E o resultado será a soma. Vamos adiante. Agora eu tenho uma situação. As propriedades da adição. É como se fosse a adição e uma parte da adição. Parte da adição. Começamos assim. Coloquei aí uma situação para vocês que vocês já têm o livro didático de vocês. Tá? São duas imagens. Da esquerda eu tenho uma moça conversando com um rapaz que eles se conversam, onde ele apresenta para ela uma blusa que custa R$24
e ela pega a calça e o preço está em R$40. Ela faz um cálculo, né? Pode ter sido pela decomposição ou o usual. Eu só sei que a conta deu quanto? 64. A soma das duas parcelas fecharam em 64. Numa outra situação, né? É uma outra situação, é um outro cenário. Eu tenho uma blusa, olha só, né? Que coincidência. A blusa por 24 e a saia por R$40. Vamos remeter a nossas. Vamos comparar e começar a colocar o conteúdo nosso na nossa prática? Quem são as parcelas ali? As parcelas são 40 e 24. Legal. E a soma é 64. Nas duas situações, a soma deu igual. Por que será que a soma deu igual? Pensa aí. Por que a soma deu igual? Por quê? Por quê? Porque as parcelas são iguais. Mesmo sendo em situações diferentes. As parcelas são as mesmas. São 40 e 24. A soma vai dar a mesma. Então, olha só. O que nós vamos estudar agora é algo bem importante. Eu preciso que você pegue algo para anotar, para você registrar e para a gente utilizar nos exercícios que virão depois. Vamos lá. Propriedade associativa. Quando vem esse nome associativa, né, o nome já remete a nós a associar, né? Nós associamos de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Então, essa propriedade já fala por ela mesma, a associação. Como a professora está falando com vocês a questão das parcelas iguais e mesmo resultado, a professora vai linkar agora com a propriedade associativa. Então, olha só. Professora, você colocou agora letras? Calma aí, calma que a gente vai dar conta. Você vai pensar o quê? Que o A, que o B e o C, eles vão tomar valores. Eles são números nessa situação. Eles são, o A, ele tem o mesmo valor de um lado da igualdade e do outro lado da igualdade. Então, se eu referenciar o primeiro A e o outro A, é o mesmo valor, né? O B também é o mesmo valor do primeiro lado da igualdade e do segundo lado da igualdade. O C, professora, o C também, o mesmo de um lado da igualdade e do outro lado da igualdade. Ok. Então, mas o que vem ali a gente a pensar? Eu tenho o A, o B e o C, o A, o B e o C. Então, o que eu fiz? Eu associei, eu juntei. Nós temos essa ferramentinha na matemática que chama-se parênteses. O que os parênteses servem? Né? Servem para dizer assim, estou destacando. Eu vou destacar agora o A mais o B. E lá na outra igualdade, na outra parte da igualdade, eu vou destacar quem? O B mais o C. Então, significa que o quê? Que eu vou ter que somar quem está dentro dos parênteses. Vamos lá? Vou colocar números para vocês pensarem comigo. Então, lá. 7 mais 4. Vamos pensar no A, do B e do C, no A, do B e do C. Mesma coisa ali, pensando nos números. Então, vamos lá. 7 mais 4, que estão dentro do parênteses, mais 5, igual a 7 mais 4 mais 5. Opa! São números iguais, porém estão associados de formas diferentes. Será que dá o mesmo resultado? Pensa aí. Tempo para você pensar. Será? Será que ele vai dar o mesmo resultado? 7 mais 4 é quanto? 7 mais 4? 11. 11 mais 5 fecha quanto? 16. Fechou? Agora ali, resolvendo primeiro os parênteses. 4 mais 5? 9. 9 com mais 7? 16. Os dois, eles têm o mesmo valor. Então, nesse momento, a gente tem que trabalhar a questão de associação. Associar significa, na adição, associar as parcelas significa que os resultados serão iguais para as duas igualdades. Eu tenho a segunda propriedade,
que é chamada de elemento neutro. Propriedade do elemento neutro. Elemento neutro. Quando eu falo em elemento neutro, eu penso que se ele é neutro, ele tem valor? Tem o seu valor, sim. Naquele momento ele está neutro. Então aqui, eu coloquei que A mais 0 é igual a A. Por que, professora, que é igual a A? Porque o 0 agora, ele está neutro. Então, o A, qualquer número que eu colocar no lugar do A, somando com o 0, vai dar o próprio número. E se eu inverter, professora? Colocar 0 mais um número, vai continuar? Vai sim, vai continuar dando o mesmo número, no caso, o A. Fazendo agora com os números. 7 mais 0, se for no lugar do A, o 7. 7 mais 0 é quanto? 7. E 0 mais 7? É 7 também. Ou seja, o 0 é o elemento neutro da adição. Entendi, professora. Então, se eu alterar ali a ordem, não vai mudar o resultado? Isso aí, colega, não muda o resultado, permanece o mesmo. Vamos agora? Terceira propriedade. Vamos lá na terceira propriedade. A terceira propriedade, nós vamos falar sobre a propriedade comutativa. Então, a propriedade comutativa, ela, na realidade, ela trabalha muito, muito próximo do elemento neutro ali, se você for pensar na troca. Então, eu tenho ali, vamos aproveitar a seção que a professora tinha colocado, 40 mais 24. Opa, é igual a 24 mais 40? São as duas situações, não é? 40 é a situação 1, que avalia a calça, 24 a blusa, na segunda situação. 24 era o valor da blusa e 40 era o valor da saia. Quando as moças fizeram o cálculo mental, eu consegui o mesmo resultado, lembra? 40 mais 24 fechava quanto? 64. Agora vamos lá. Trabalhando um pouquinho mais da propriedade associativa, eu resolvi aqui frisar um pouco mais, porque eu sei que é detalhado, porque a gente vai utilizar ele nos exercícios. Então, aqui, propriedade associativa. Dados os números naturais 16, 20 e 35, vamos determinar a soma desses valores. Para isso, associaremos os números de dois modos distintos. Então, vamos lá. Primeiro, 16 mais 20, vou associar os dois. 16 mais 20, eu tenho 36. Abaixo 35, 36 mais 35 fecha um total de 71. Agora, a mesma situação, porém, associando números de forma diferente, veja bem, o 16 ficou isolado, eu associo agora o 20 e o 35. 16 vai abaixar, 20 mais 35, 55. E a soma dos dois, 71. É isso aí, a propriedade está nos provando que eu posso associar na adição os números que o resultado será o quê? O mesmo. Mesmo que eu associe de formas diferentes. Isso é válido na associativa. Vamos lá. A elemento neutro, que era a segunda que nós havíamos falado ali. Dados os números naturais 27 e 0, vamos determinar a soma desses números de duas maneiras, trocando a ordem das parcelas. Então, eu tenho aqui 27, a primeira parcela, 0, a segunda parcela. 27 mais 0, eu tenho uma soma de quanto? De 27. Depois, alterando, tá vendo lá, ó? 27 era na primeira posição, agora na primeira posição eu tenho 0. 0 mais 27, 27. Comutativa, tá vendo? Uma propriedade associa com a outra, elemento neutro. Então, professora, qualquer número somado a 0, o resultado vai ser o próprio número. Isto, pensa aí, elemento neutro, qualquer número somado a ele, a 0, o resultado será ele mesmo. Agora vamos para uma situação de aplicação aqui de um exercício. Eu tenho aqui, o governo organiza periodicamente
campanhas de vacinação contra a paralisia infantil. Numa dessas campanhas, em determinado município, foram vacinadas 11.296 crianças do centro urbano e 1.649 crianças da área rural. Quantas crianças foram vacinadas nesse município? Vamos pensar? Resolução de problemas? Quais as informações que nós temos aqui? O que nós temos que organizar? Primeiro, o governo está falando de quantidade de crianças. Então, em 2 centros, o urbano, né, e na área rural. No urbano, eu tenho um total de 11.296 crianças. Maior o número que é na área rural, que é 1.649. Então, vamos lá pelos nossos processos? Vamos pela decomposição? Então, lá, 11.296 do nosso centro urbano e 1.649 da nossa área rural. Fazendo a decomposição, já que vocês já sabem, como vai ficar mesmo? Agora nós vamos abusar de mais uma ordem, né? Nós estávamos falando de unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Agora nós vamos para mais uma ordem. Vamos lá? Vamos mudar de classe, inclusive. Vai ficar o quê? 10.000, mais 1.000, mais 200, mais 90, mais 6. Essa decomposição aqui, ela é referente a 11.296. Agora a segunda parte, a segunda parcela. A segunda parcela é 1.000 mais 600 mais 40 mais 9. Isso fecha um total de 1.649. Ótimo. Qual é o próximo passo? Vamos lá. Pensando, agora é a hora da paridade. É de colocar as ordens lado a lado. Chegou a hora. Alguém vai ficar isolado ali, né? Mas, né, quem sabe na próxima a gente arruma algum par para ele. Vamos lá. 10.000. 1.000 e 1.000 a gente já conseguiu parear. 200 e 600 também, por conta das ordens das centenas. 90 e 40 por conta das ordens das dezenas. E 9 e 6 são as nossas unidades. Já pegaram o raciocínio, né? Já estão, olha, super avançados. E vocês são super espertos. Então, agora, vamos adicionar. Quem? 10.000. Então, vamos fechar aqui. 1.000 e 1.000, 2.000. 200 e 600, 800. 90 com 40, 130. 9 com 6, 15. Olha, vai fechando o cerco. O próximo. Juntamos lá. 10.000, 2.930 mais 15. E fechamos agora um total de quantas crianças vacinadas? 12.945 crianças vacinadas. Olha, super bacana, né? Então aí, rapidinho, decomposição já pegaram, já viram que a gente usa matemática, é uma questão de alinhamento. O que nós utilizamos na unidade 1, nós estamos utilizando agora, fazendo uso na unidade 2. Vamos agora pelo algoritmo usual. O usual, vamos lá? Primeiro vamos organizar. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Então, olha só. Primeiro tem a casa das unidades. Então, eu tenho aqui as unidades, né? As dezenas, as centenas, unidade de milhar e dezena de milhar. O valor que eu tenho é o valor da primeira parcela. E o da segunda parcela, 1.649. Então, vamos lá. 6 mais 9, 15. Opa, 15. Lembrou? O que acontece com 15? São 15 unidades. Uma dezena lá para a casa das dezenas. 9 mais 4. Quanto fecha 9 mais 4? E mais 1? Mas e o valor, professora? Como é que a gente vai fazer? A gente vai subir 14 dezenas, transforma-se em quê? 4 dezenas, né? E vai para uma centena. Então, ali eu tenho 2 mais 6, 8. Com mais 1, 9 centenas. 1 mais 1, 2. E agora, eu tenho 1. Compõe, então, 12.945
5. Prontinho? Algoritmo usual já na ponta da língua. Não podemos esquecer de sempre pensarmos na situação. 6 e 9, 15, são 15 unidades. Aqui só cabe o quê? Qual é o máximo? Eu tenho que levar a casa das dezenas, assim fazemos sucessivamente. Que é a nossa soma ao total. Então, vamos buscar? Revisando. Os números que nós somamos, nós chamamos de parcela. O resultado, nós chamamos de soma ou total. Esse é o resultado da operação. Uma segunda. Vamos lá, para mais um exemplo do nosso livro. Aquele livro que vocês têm. É da página 39 agora. A tabela mostra a distribuição dos alunos dos 3 turnos de uma escola, de acordo com o sexo. Então, eu tenho assim, primeiro turno, segundo turno e terceiro turno. Essa tabela está disposta como? Em linhas e colunas. Nas linhas, eu tenho quais informações? Meninas e meninos. E nas colunas, eu tenho a informação referente aos turnos, né? No primeiro turno, no segundo turno e no terceiro turno. Então, quando a gente vai resolver algum exercício de tabela, nós temos que, além de observar o enunciado, ver qual é a informação que a tabela está nos dando. Então, vamos lá? Vamos às questões? Deve ter questões. É correto afirmar que, letra A, todos os turnos têm o mesmo número de alunos? Pensando. Vamos pensar? Já vamos resolver, né? Mas começa a pensar. B, a escola tem um total de 360 alunos? Letra C, o número de meninas é maior que o de meninos? Letra D, o terceiro turno tem 230 alunos? Vamos lá? Vamos ir uma a uma. Para resolver a questão item A, para a gente afirmar se é correta ou não, eu tenho que pensar, todos os turnos têm o mesmo número de alunos? Para que isso aconteça, eu tenho que somar o primeiro turno, o segundo turno e o terceiro turno. Então, o primeiro turno está disponível aqui. Primeira parcela, 135 mais 120. No segundo turno, 120 mais 115. No terceiro turno, 105 mais 125. Então, vamos agora somar? Vamos direto? Olha lá. Aqui deu 5, 3 e 2, 5, 1 e 1, 2. 255 no primeiro turno. Segundo turno, 0 e 5, 5, 2 e 1, 3, 1 e 1, 2. Terceiro turno, 5 e 5, 10, né? Sobe 1, coma. Opa! Olha lá, para não ficar. 5 mais 5, 10, né? Subiu uma dezena mais 2 dá 3. 1 mais 1, 2. Já coloquei a resposta pensando nisso. A alternativa está errada. Porque o que a pergunta falou? Todos os turnos têm o mesmo número de alunos? Se tivesse o mesmo número de alunos, a soma teria que ser a mesma. No caso, não é. Portanto, essa alternativa está errada. Vamos para a alternativa B. A escola tem um total de 360 alunos. Vamos nós lá de novo, né? A gente já tem as somas, já, né? Anteriores, que são os valores que nós temos aqui. Vamos ver. A escola tem um total de 360 alunos. A gente somou os turnos. E daí? Tem um total de 360 alunos? Para saber, a gente tem que somar os 3 turnos. 255 mais 235 mais 230. Fechou quanto? 720. Se a gente só pensar um pouquinho, o que 720 é em relação a 360? Pensa aí. Guarda, que eu sei que você já sabe o que é. Tem uma relaçãozinha, essa resposta aqui em relação a essa pergunta. Mas, para essa resposta não atendeu. Porque não tem 360. Vamos para a letra C? Alternativa errada essa daí. Letra C. O número de meninas é maior que o de meninos? Vamos somar as meninas então. Colocando as parcelas das meninas, colocamos as parcelas dos meninos, vamos somar.
Olha lá, 5 mais 5, 10. 3 mais 2, 5 e 1, 6. 1 mais 1 mais 1, 3. 360. Vamos para o número de meninos. 5 e 5, 10. 2 mais 2, 4. 1, 5 e 1, 6. 1 mais 1 mais 1, 3. Olha só, o número de meninos é maior que o de meninos? O que eles são? Se fôssemos usar aqui a igualdade, seriam o quê? Iguais. Então, não atende a nossa questão. Então, essa resposta não atende. Alternativa errada. Próximo, letra D. Vamos pensar na letra D agora. O terceiro turno tem 230 alunos. Vamos lá? 5 mais 5, 10, sobe 1. 0 mais 2, 1. E mais 1. E temos o valor de quanto? 230. Opa! Resposta correta, atendeu, alternativa correta. Então, quer dizer o quê? Que o terceiro turno tem 230 alunos. Vocês viram a importância de resolver item a item? Quando a gente pega questões como essa, é correto afirmar que não basta a gente só o X. Nós temos que avaliar item a item, para a gente não se perder nas questões. Ok? Vamos passar para outra, então. Identifique, agora é uma hora da gente revisar o que nós aprendemos. Na página 39 do livro, tem um exemplo. Identifique a propriedade da adição de números naturais que foi aplicada em cada uma das sentenças matemáticas abaixo. Então, aqui ele quer que você relembre, né? Você vai posicionar associativa, elemento neutro e comutativa. São as propriedades que a professora tratou com vocês. Então, agora vamos identificar item por item. Na letra A, 75 mais 105. São as duas parcelas. Essas duas parcelas se repetem no outro lado da igualdade? Aqui? Opa, são as mesmas? 75 tem aqui, 75 tem aqui, 105 tem aqui e 105 tem aqui. Fechou? Então, aqui a gente tem as mesmas parcelas. Adição, mesmas parcelas. Adição, o resultado só pode dar o mesmo. Qual a propriedade que a gente vai utilizar? Isso, eu sei que você falou aí certinho. É a comutativa, né? Vamos pensar ali adiante. Observem a ordem das parcelas. Foram alteradas? Elas foram alteradas, mas o resultado não alterou. Agora, letra B. 250 mais 0. É igual a 0 mais 250? Será que é? Lembra que eu tinha falado sobre isso com vocês? Qualquer número somado a 0 era o próprio número. Então, aqui, 250, 250, 0 e 0. Posso até trabalhar com a comutativa aí. Mas aí tem uma propriedade que a gente trabalhou com ela, que era a segunda propriedade, que é o nosso elemento neutro. Então, o elemento neutro da adição é o 0. Agora, vamos para a terceira análise. Eu tenho aqui 3 números dispostos se repetindo dos dois lados da igualdade. Então, eu tenho 90, 130 e 100. 90, 130 e 100. O que está acontecendo ali? Eles estão associados de formas diferentes, mas continuam sendo parcelas e a alteração que está acontecendo entre elas é a adição. Então, aqui, parcela, vamos separar a parcela, associamos 130 e 100, e aqui 90 e 130. Se eu resolver aqui, eu vou ter 230, ok? Somado a 90, tem que ter o mesmo resultado que do outro lado. Será que dá o mesmo resultado? 130 mais 100, 230. Agora, 230 com mais 90, 320. Agora, lá, 90 mais 130. Será que fecha? Será que a gente vai fechar? Fecha sim. Olha lá, o que eu tenho que pensar? Que as associativas,
Elas foram colocadas de formas diferentes, mas fecham mesmo os resultados. Então, aqui, 130 mais 100, associamos de modos diferentes, mas os resultados são iguais. Então, essa propriedade é a propriedade associativa. Gente, agora é hora de a gente trabalhar um pouquinho. A prova Paraná, aquela que foi aplicada para vocês no dia 18 de fevereiro, não me recordo muito bem a data, mas que foi aplicada na primeira edição, teve essa questão aqui. Carlos é vendedor em uma banca de jornais. Ele vendeu, no mês de julho, R$105. Em agosto, R$280. Em setembro, R$426. Opa! São quantos meses? Julho, agosto e setembro. Cada mês teve uma receita, teve um valor. Então, ele quer saber o quê? Então, Carlos é vendedor em uma banca de jornais, ele vendeu no mês de julho, valor, em agosto outro valor, em setembro outro valor. Ele quer saber qual foi a quantia total que Carlos vendeu nesses 3 meses. Identifica comigo aí. Quem são as parcelas? As parcelas são 105, 280 e 426. Essas são as parcelas. Agora, o que eu tenho de respostas? A, B, C e D. Né? Cada uma tem uma resposta. Aquele elementar, que nós temos que colocar um X numa única alternativa correta. Então, nos resta o quê? Adicionar. Nós vamos adicionar. Fazendo isso, nós vamos usar um recurso. Vamos lá? 105 no mês de julho, 280 no mês de agosto e 426 no mês de setembro. Se eu somar aqui, eu vou ter o quê? 5 mais 6, 11. Uma dezena, 8 e 2, 10, com mais 1, 11. Então, aqui eu tenho 11 dezenas que eu vou transformar em uma centena. Olha lá, uma centena, que ficou 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 4, 8. Então, a total de vendas, nós temos quanto? 811. Quem são os elementos aí? 105, 280, 426 são as parcelas. E 811 é o total, é a quantia total da venda em reais. Então, qual alternativa nós temos? Qual a alternativa correta que nós temos lá no anterior? Só um minutinho. Olha lá. Então, qual é a alternativa correta? 811. Vamos lá agora para a segunda questão que a professora separou aqui para vocês. Só um minutinho aí. Maiara foi a uma consulta médica que começou às 15h25 e terminou às 16h10. Quanto tempo durou essa consulta médica de Maiara? Você sabe que tempo não é a mesma coisa, a gente não aplica a mesma situação de tempo na soma, não é verdade? Porque ali relaciona outro tipo de unidade. Então, a gente vai usar alguma técnica aqui, que eu chamo a técnica de reta, que todos os professores de matemática adoram, que daí a gente vai linkando com outras disciplinas também, né? É interessante, professor de história, a gente linkar com a linha do tempo. Então, a gente vai estabelecer aqui uma resolução. Vamos lá. As alternativas que eu tenho são 15 minutos, 45 minutos, 1h15 e 1h25 minutos. Vamos lá. Comentário. O estudante poderá resolver este item de várias maneiras. Uma delas é fazer a subtração da hora final, que é 16h10, pela hora inicial, 15h25, da consulta médica, considerando o horário do término da consulta às 16h10 para o início do horário da consulta às 15h25. Teremos um universo de 45 minutos. Esse foi o comentário. Mas como que foi chego nesse padrão de resposta? Olha a reta que eu tinha falado. Opa! Então, o intervalo, a gente colocou o intervalo de 5 em 5 minutos, usando o relógio. Então, lá, no primeiro a gente tem
que é o início da consulta, que foi às 15h25, de 5 em 5 minutos, então eu tenho 15h30, 15h35, 15h40, 15h45, 15h50, 15h55, 16, 16h05 e 16h10. Se eu for agora pensar o intervalo de 5 em 5 minutos, vamos juntos lá? Vamos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 minutos. Esse é o tempo que ficou o intervalo da consulta. Fácil, né? Então, todas as vezes que a gente tem questões como essa, a gente pode usar qualquer recurso que você compreenda. Se você compreende a reta, usa a reta. Se você compreende o relógio, desenha o relógio. Eu trouxe aqui até outra situação do relógio, tá? Colocar no círculo, intervalo de 5 em 5 minutos. Também você pode utilizar. Agora, aqui. Vamos praticar? Considere os números. 3.300, 3.333, 3.033 e 3.030. Que gana por número 3, 0 e 3, né? Nossa, quantas vezes se repetiram. Mas ali dá para fazer várias coisas. O que ele falou? Considere. Então vamos observar. Vamos ver o que ele pede para nós. Considere os totais obtidos com a soma dos números menores. Quem são os números menores? Pode me ajudar aqui? Quem será que é o número menor de todos aqui? Eu identifiquei aqui o menor. Esse 3.003. O segundo menor é quem? É o 3.030. Então, é ele que vai para a soma. Vamos lá? 3.003 mais 3.030. Somando, eu vou ter quanto? 6.033. Vamos para o item 2? A letra B. Ele falava o quê? Para a gente somar. Vamos voltar lá só um pouquinho. A soma dos números maiores. Então, já vamos colocar lá. Quem são os números maiores? É o 3.333 e o 3.300, que fecha 6.633. Agora, no item C, ele fala o maior e o menor. Somando os dois, nós temos o quê? 6.336. Vamos lá. Mais um. Temos aí uma situação. A situação é quantos centímetros de moldura são gastos no quadro? Primeiro, o que é a moldura, né? A moldura, a gente vai pensar o quê? A moldura é o contorno. Pensa lá um pouquinho. A moldura é o contorno. Só que esse contorno, ele é só representado por esses dois números? Será que só tem esses dois valores e a gente pode somar e acabou? Não, né? A gente tem que pensar que a moldura é todos os 4 lados nesse caso. Essa figura é uma figura mesmo? É um retângulo. Então, o retângulo, a gente sabe que ele tem de 2 a 2 lados paralelos e iguais. Então, se aqui vale 19, do outro lado, que é paralelo a ele, também vale 19. Aqui em cima vale 25, aqui embaixo também vale 25. Então, o que a gente pode pontuar aqui? Que a gente vai ter que efetuar a soma geral. Aí você pode fazer como você quiser. Pode somar aleatório, mas não pode esquecer. Quantas somas a gente tem que ter? Quantas parcelas a gente tem que ter? 4. Soma é uma só, mas parcelas são 4. Olha só como nós vamos organizar aqui. Organiza seu pensamento aí. 19 mais 19, mais 25, mais 25. Olha só. 19 mais 19, mais 25, mais 25. Vamos lá na adição? Como que vai ficar? 9, 19 e 19 são as duas parcelas. 9 mais 9, 18. Sobe 1,
1 mais 1, 2 com mais 1, 3. 38. Acabou aí? Não, né? Nós só somamos as laterais, né? Nós temos que somar as bases. Então, vamos lá. 25 mais 25. 5 mais 5, 10. Sobe 1. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. 50. Até aí eu tenho quanto? Metade do meu exercício resolvido. Porque eu somei as duas laterais e as duas bases. Então, para eu ter totalmente o perímetro, que seria a moldura do nosso quadro, eu tenho que juntar as laterais e as bases. Para isso, a gente vai usar a soma. De novo. 8 mais 0, 8. E 3 mais 5, 8. Então, eu tenho um resultado de 88. Então, relembrando lá. Vamos usar esse quadro agora para relembrar. O que o 19 é? Parcela. Parcela. Soma ou total. De novo. Parcela. Parcela. Soma ou total. 38 e 50. Parcela. Parcela. Soma ou total. Agora sim. Quando você for dar resposta de problema como esse, tome bastante cuidado, tá? Tem que somar todas as partes. Quando ele pede a moldura, ele está pedindo o perímetro desse quadro. Agora, nós temos um outro exercício. Vamos praticar esse também? Eu tenho assim, 88 mais 888 mais 8.888. Tá vendo? Que cuidado que eu tenho que ter aí. Sabe por quê? A maioria dos erros acontecem nessa atividade porque as ordens não são alinhadas. Então, na hora de somar, a gente tem que ser muito organizado. Tá? Uma que os números são iguais, facilitam para a gente o erro. Né? A soma, ela tem que ser organizada. Se você não organizar, não dá certo. Então, assim, se a gente fosse observar, o 88 ele está até a casa das dezenas, 888 ele vai até a casa das centenas, 8.888 vai até a casa das unidades de milhar. Então, vamos lá. 88 mais 888 mais 8.888. Parcela 1, parcela 2 e parcela 3. Somando, então a gente vai ter o quê? 8 mais 8 mais 8, 24, correto? 24 unidades, então, duas dezenas, não esquece. Quando subir, agora você já sabe o que é. Sobe sempre uma ordem superior. 2 mais 8 dá 10, 10, 18, vai dar quanto? 26. 26 dezenas. Lembra que 20 dezenas já estão transformadas em duas centenas. Então, jogamos lá. 8 e 8, 16. 16 com mais 2, 18. 18 centenas. Então, vai 1 para a unidade de milhar. E uma unidade de milhar mais 8 fecham 9.864. Aí o resultado. Vamos trabalhar de novo? Vamos relembrar aqui? Parcela, 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 soma ou total. Não dá para esquecer. Esses elementos são bem importantes quando a gente vai resolver algum exercício que fala assim, a soma de duas parcelas é igual a 1.000. Né? Daí você fica pensando, o que são parcelas? O que são parcelas? Então, lembra lá, parcelas fazem parte da soma, né? São os elementos que entram na soma. Então, guarda essa dica. Então, agora nós vamos num processo de que essas atividades vão ficar para a próxima aula, que estão no livro de vocês, né? Eu aqui trouxe, né? Sabendo já que a gente vai trabalhar isso, e alguma coisa a gente já trabalhou. No decorrer desta aula, a prof já resolveu com vocês alguns exercícios. Vocês vão ver que ali já está resolvido. O que vai ficar? Para treino. Matemática é treino. Não esqueça ali, fica a dica, hashtag fica a dica. Matemática é treino. Então, tem ali um desafio, né?
que em casa, de repente, você pode trocar com o papai, com a mamãe, com os irmãos, né? Com quem você mora. Então, fica a dica. Fica a lista de atividades para vocês. Ok? Um abraço e até a próxima!